Olá, vou estar apresentando o portfólio de diversidade cultural, UTAA, fase 2 de 2020. Meu nome é Andréia Aparecida de Bastos, meu RU é o 1282662. Eu sou graduanda do curso de Pedagogia no Centro Universitário Internacional Uninter, Polo de Mangueirinha, Paraná. E como proposta no portfólio, eu irei trabalhar o tema diversidade cultural. Representaremos a cultura do nosso município. Então, a diversidade cultural, ela diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas antrópicas, tais como a linguagem, as danças, vestuário, a religião e outras tradições, como a organização da sociedade. No dicionário, o significado de antrópico é o resultante da ação do homem, no ambiente, na natureza, causados por essa ação. Ele está relacionado com o homem e com o seu tempo de existência no planeta Terra. A origem da palavra antrópico, antropo, que vem do grego anthropos, mais ico, que é homem, então formando assim antrópico. Então eu vou apresentar a diversidade cultural do meu município, que é o município de Reserva do Iguaçu, Paraná. A origem histórica do meu município. Ele foi um território derivado do sistema Sesmarias. Na antiguidade, Sesmarias eram terrenos abandonados na colônia Brasil. Esse sistema perdurou por 1530 até 1822. Esse sistema tinha como objetivo garantir o cultivo das áreas que eram denominadas sesmo. No Brasil, o sistema de Sesmarias ele foi aplicado como forma de garantir a posse do território. E atualmente o município de Reserva do Iguaçu ele está ligado no centro, está situado no centro-sul do Paraná. Então, o município de Reserva do Iguaçu ele foi desmembrado dos municípios de Pinhão e Guarapuava. Como a região estava sendo povoada, foram desbravadores das grandes matas da região que trouxeram o povoamento para esse local. Em busca de campos para a agricultura, o pasto para o gado, a vegetação foi sendo derrubada, assim havia confronto com os índios, na maioria nômades, que circulavam por essa região, com os quais sustentaram contínuas lutas. E para melhor se defenderem desta ameaça, construíram casas de pedra com paredes cuja espessura chegava quase a 1 metro. Então, dentre as festividades realizadas no município está a Tropeada da Amizade. Esta tropeada é uma festa que ocorre no início do mês de fevereiro, a qual reúne tropeiros e simpatizantes, promovendo a integração entre a contação de histórias e a gastronomia local. A gastronomia local são utilizados pratos ligados ao tropeirismo, que são a base de milho, de quirera com costelinha de porco, polenta com frango caipira, mandioca, carne suína na lata e, de preferência, pelo virado de feijão. A economia do município ela se destaca pela agricultura, a pecuária, a madeira, além dos recursos oriundos da usina hidrelétrica, Governador Ney Braga, sendo que tem um território que é banhado pelo rio Iguaçu. Os principais pontos turísticos são o Museu Regional do Iguaçu, a Casa de Pedra e o Santuário do Passo da Reserva. O Museu Regional do Iguaçu, a ideia de construir o Museu Regional foi concebida em 1987, com uma das medidas de compensação pela instalação da usina hidrelétrica Governador Ney Amintas de Barros Braga. Foi aberto ao público em 17 de dezembro de 99. O museu ele guarda o acervo que foi oriundo dos programas de aproveitamento científico de flora e fauna, salvamento da memória cultural e o resgate arqueológico começou na fase da construção da usina, com programas de prevenção ambiental e ao patrimônio. Então, falando um pouco sobre os pontos turísticos do município de Reserva do Iguaçu, então entre eles está a Casa de Pedra, que é um antigo casarão da Fiat Lux, né? Esse casarão ele era sede da Fazenda Reserva, que hoje atualmente é o Istmat, né? Que antigamente seria a companhia Fiat Lux. Então até hoje esse casarão é muito bem conservado, se tornando um patrimônio histórico para a Reserva do Iguaçu. Outro ponto turístico é o Santuário Passo da Reserva. A história do local, onde está o Santuário do Passo da Reserva, ela é repleta de mística. Reza a lenda que um tropeiro resolveu atravessar o rio
reserva em um vão aberto conhecido como Passo da Reserva. Entretanto, na travessia, o tropeiro e o cavalo acabaram na travessia rodando o rio abaixo pela correnteza traiçoeira em direção a uma enorme cachoeira. E diante do perigo e com o medo, o tropeiro, que era devoto e fervoroso de Nossa Senhora Aparecida, pediu ajuda à Virgem em um grito para que ela o salvasse. Conforme a história, houve um momento de transe e milagrosamente o cavaleiro se desvencilhou dos estribos que o prendiam ao cavalo e foi arremessado para a margem, salvando-se. Então, comovido pela vida e agradecido pela vida, o tropeiro se comprometeu a erguer ali em homenagem à Nossa Senhora, a Nossa Senhora Aparecida, né? Então, tempos depois, ele retornou com uma imagem da Virgem e ainda fez doações em dinheiro para que ali, no Passo da Reserva, fosse fundado um santuário. Então, nesse local, em agradecimento à santa, né, ele pediu para construir um santuário. E foi lá em 1882 que foi erguida, então, a primeira capela em honra a Nossa Senhora Aparecida. O Passo da Reserva, ele é considerado um dos mais belos pontos turísticos do sul do Brasil, especialmente por conta da vegetação nativa, por trilhas, cursos de água e cachoeiras. Então, como proposta, né, no portfólio era desenvolver um plano de ação, né? O meu plano de ação ele é voltado para as crianças de entre 9 e 11 anos. E trouxe como justificativa levar os alunos ao conhecimento da cultura do meio em que está inserido. Mostrar a cultura local por meio da dramatização do tema, né? E os objetivos é buscar por meio de pesquisa a história do município, valorizar a cultura local, transmitir aos alunos a importância da cultura e a diversidade cultural. Incentivar a criatividade e a curiosidade dos alunos, compreender que a cultura não é algo estático, né? Ele é imutável e é imutável. Então, ele é algo vivido nas relações sociais e está em constante mudança. Como síntese do assunto, a história da origem do município de Reserva do Iguaçu. Então, né, por meio dessa síntese, né, a contar a história do meu município é contar e dramatizar a história da criação, né, da cidade. Então, como metodologia, é a confecção do mascote representando o tropeirismo, e também uma pesquisa de campo com pessoas mais velhas, identificando costumes herdados do tropeirismo. E como forma de avaliação, então, os educandos eles serão avaliados no decorrer das atividades propostas, né, de acordo com conhecimentos adquiridos. No decorrer das aulas, se eles tiveram alguma assimilação dos objetivos propostos com a construção desses conhecimentos. Através da observação, uma outra forma também de avaliação, né, vai ser através da observação, no decorrer das atividades, com o intuito de verificar a criatividade e o desenvolvimento dos alunos. Então, como recursos, né, para desenvolver esse plano de ação, primeiramente, em um primeiro momento, será realizada uma roda de conversa, né, com os alunos, pedir aos alunos, né, que contem histórias já contadas por pessoas mais velhas, né, a respeito da cidade, do município, de que forma que foi criada, né, a cidade do município de Reserva do Iguaçu. Então, outra forma de recurso será a internet, né, também, se eles não encontrarem, às vezes, né, pessoas mais velhas para contar histórias, pesquisar, então, a história do município, né, se há registro na internet, né, aulas passeio, então, propor aulas passeios aos pontos turísticos da cidade, após fazer registros por meio de resumos de desenhos. Então, os principais pontos turísticos que eu já citei, né, anteriormente, né, que seria museu, cachoeira, né, tipo do Passo da Reserva, que tem uma paisagem linda, né, que também é um ponto turístico, o Casarão de Pedra. Então, propor a esses alunos, né, uma aula passeio nesses pontos turísticos e após realizar, né, por meio de resumo e desenhos, né, o que eles assimilaram dessas aulas passeio, né. Então, o computador, né, seria também um outro recurso, né, que será utilizado para pesquisa. E daí, para a confecção do mascote, propor aos alunos, né, depois de toda essa
esse conhecimento por meio de pesquisa, de aulas passeio, da fundação do nosso município, propor a eles para confeccionarmos um mascote, né, juntamente com eles. Então, pedir para eles, né, trazerem de casa e para a gente poder confeccionar, e tudo com material de baixo custo, né, a gente vai confeccionar o nosso mascote, que será papelão, né, para a confecção do mascote, rolo de papel higiênico, canetão, lápis, tesoura e retalhos de tecido, né. Então, propor a eles a gente confeccionar, né, um mascotinho representando o tropeirismo do nosso município. Então, como forma de avaliação, né, os educandos serão avaliados no decorrer recursos, então, não avaliação, recursos. Então, a gente vai utilizar esses materiais para a gente confeccionar, né, o nosso mascotinho. Então, aqui eu já me antecipei, né, e preparei o mascotinho para a gente ter como modelinho, né, para eles tentarem também confeccionar, né, que é o nosso tropeiro velho, né. Esse é o mascotinho que eu pensei de fazer de papelão, né, vai utilizar só papelão aqui para base e para a confecção do cavalinho, e o rolinho de papel higiênico aqui e tecido que é para fazer tipo uma capinha no nosso tropeiro, né, que vai ser o nosso tropeiro velho, né. Então, esse é o nosso mascote que a gente vai confeccionar, né, juntamente com os alunos. E o nome dele, então, ele foi batizado com o nome de Tropeiro Velho, né. Então, aqui foi a apresentação do meu portfólio, né, que foi sobre a diversidade cultural, que foi feito de forma online, né, pelo fato de estarmos enfrentando uma pandemia e isolamento social, né. Daí, então, foi proposta pela universidade Uninter para a gente estar fazendo esse portfólio de forma online, né. Então, se possível, entrarem no YouTube, curtir, comentar, fico grata porque vai ajudar na nossa nota, né. E eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.